Fala pessoal, então o objetivo nosso aqui agora, dando continuidade aqui à explicação, a gente vai falar sobre dois indicadores, né, que é o desempenho e o estatística. A gente costuma chamar essas duas telas de oficímetro. O objetivo ele é muito simples, né? A gente quer deixar o mais simples possível, na verdade. Se você está ali administrando a tua oficina, você pode, por exemplo, acessar o aplicativo e se concentrar nesse ponto aqui, ó, nesse campo. Você vai vir aqui em gerência e desempenho. Se esse campo aqui está verdinho, significa que ele está positivo. Então você está no caminho, né? Você está na direção certa para atingir aquela lucratividade que você configurou. Para a gente explicar com mais detalhes essa tela, eu vou precisar começar aqui por um outro indicador, que é o gerência. Você vai clicar aqui em gerência e nesse botãozinho aqui também chamado indicador, ok? Quando você clica aqui e configura o período aqui em cima, no caso a gente está usando o mês atual, né, que a gente está no mês de dezembro, então a gente está puxando informações do financeiro no mês de dezembro. Eu seleciono aqui, ó, os lançamentos pagos. Então, nesse momento, eu tenho um caixa de 53.494. Esse caixa e também o valor de despesas, que é o 48.260, eles vão ser transportados aqui para essa tela, né, que seria o gerência estatística. Então, nessa tela, você vai ter todas as informações do financeiro do teu sistema. Aqui no caso, a gente está levantando 24 meses de informação. Então, esses 24 meses de informação configura uma boa base de dados que vai dar origem aí à estatística do teu negócio. E é com base nesses dados, né, com base nessa estatística, que você vai ter, literalmente, você vai saber como que é o comportamento do teu negócio. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ter todos os meses, né? Então, do mês de janeiro de 2022 até o mês atual, são esses 24 meses que vai aparecer aqui em cima. Olha só o que a gente tem. A gente tem aqui, ó, o 53.494 que a gente havia levantado aqui no gerência e indicador. E esse 53.494, ele vem das suas receitas lá do financeiro, daquilo que caiu daquilo que caiu no caixa. Ok? E a gente tem também as despesas totais aqui, não, 48.260, que veio aqui também do indicador. Essas despesas, né, vão estar divididas em custo de fornecedor, que é um tipo de custo variável, e custo da tua operação. Então, nesse mês, a gente gastou até o momento, né, 57,33% de tudo que foi faturado. Se eu olhar a minha estatística toda, ela vai estar resumida aqui em cima. Ele vai falar para mim o seguinte: nesses 24 meses, eu gastei uma média de 54.695 para operar, né, para manter a minha oficina aberta. Se você chegar aqui perto, ó, ele vai te dar um help, né? Todos os campos aqui tem essa explicação. Então, o que eu falei está aqui escrito, é a média de todos os custos considerados fixos, né, no período pesquisado, ou seja, os custos que a empresa tem mesmo com as portas fechadas, né? Então, é o custo fixo, e aqui a gente tem o custo de fornecedor médio também. Da onde que vem essa estatística aqui que a gente tem aqui do lado? Com base nos custos da sua empresa, ele vai te dar um número, que é aquele número onde você vai ter como meta de faturamento. Como que ele fez esse cálculo? Então, você vai ter aqui, por exemplo, né, 31.075,44, a gente vai ver como que ele chegou no cálculo da meta de faturamento, mais 54.695,85, esse é a despesa total. Quando você tem mapeado o comportamento de despesa do teu negócio, ele vai aplicar
a essa despesa aquela margem, né, que você configurou de lucratividade. No exemplo aqui, a gente está com essa margem aqui de 18%. E a gente já viu lá no treinamento estratégico como que a gente faz o cálculo da margem. Eu vou dividir pelo que falta para 100. Então, 18 para 100, falta 82. É assim que ele fez o cálculo. Vai dar uma meta de faturamento de 104.599. Se eu faturar isso daí com base nas minhas informações estatísticas, vai me sobrar uma lucratividade de 18%. Se eu tirar aqui 18 menos 18%, ele vai dar a lucratividade de 18.827 e aqueles 85.771, que é o que eu preciso para pagar o fornecedor e o custo operacional. Se eu tirar, por exemplo, o valor do meu fornecedor, vai me sobrar exatamente aquilo que eu precisava para pagar a operação do meu negócio. Então, as contas elas são bastante simples, né? O importante é que ele vai te dar aí um alvo para você atingir. Quando a gente tem essas informações aqui, o que você consegue extrair de bacana, né? Quando você está no dia a dia. Todos esses dados aqui, eles vão servir para você comparar com a tua realidade, que é quando você clica nesse botão desempenho. Quando você clica nesse botão, ele vem para essa tela e aí ele vai comparar o plano que você fez com base nas estatísticas que você tem no comportamento do seu negócio, ele vai mostrar como que está a tua realidade em relação a esse plano. Nesse momento aqui, por isso que esse botão, por isso que esse campo aqui é importante, né? Ele está mostrando que a minha realidade em relação ao plano que eu tracei, ela está muito boa, ela está 13,24% acima daquilo que eu planejei. Só que acontece o seguinte, durante o mês, né, em função da variação que a gente tem ali de quantidade de serviços, de tipos de serviço, né, a gente sabe que às vezes entra filé, às vezes a gente sabe que só entra osso, então em função principalmente até do custo das peças que você utiliza para executar o serviço, esse valor aqui ele pode acabar variando. E se por acaso ele ficar vermelho, é o momento, né, de você olhar aqui para baixo, né, esses outros números aqui, e aí o que você vai ter? Um diagnóstico, né? É como se você identificasse um código de falha e você fosse atrás para fazer o diagnóstico daquele problema. Então, vamos tomar como exemplo aqui, esse mês que está em andamento, né? Ele vai pegar aqui, como a gente está no mês de dezembro, a gente tem só 16 dias para trabalhar, 16 dias úteis. Todo começo de mês o sistema vai perguntar para você quantos dias úteis tem aquele mês. Então, dependendo da região que você tiver, da cidade que você tiver, vai ter uma média aí de 20 dias para trabalhar, né? Como a gente está no mês de dezembro, a gente acaba tendo um pouquinho menos. Ele vai trazer aquela meta que veio lá da estatísticas, né? Os 104, esse 104.599 vem para cá, 104.599, e ele vai dividir por 16 dias de trabalho para você saber quanto que você precisa faturar por dia. No caso aqui, ticket médio diário esperado, 65.367. Então, nesse quadrante aqui, nesse quadradinho aqui, você vai ter aquilo que você deveria ter feito. E do lado direito aqui, ele vai te mostrar como que está a tua realidade. Dos 16 dias, a gente trabalhou 7 dias. Nesses 7 dias, lá no caixa, que veio lá do financeiro, que a gente viu no início, aquele 5349438, ele vem para cá e aí ele vai fazer exatamente a conta, né, do ticket médio. Se eu trabalhei 7 dias, então ele vai pegar esse valor, dividir por esse e você vai ter aqui um ticket médio realizado nesse período, né, até agora, de 7.403, 7.403. E aí ele vai comparar com o plano. Eu precisava de 6.537. Eu estou numa situação melhor, por isso que eu estou com essa informação aqui positiva. E qual conta que ele fez? Eu tenho aqui o ticket médio realizado, né, em função desse caixa, e ele vai olhar para o caixa que eu precisava. Qual que era o meu ticket médio necessário? Era 6.537 vezes
a quantidade de dias que eu trabalhei, ele vai trazer os 47.238, que era o que eu deveria ter feito. Se o que eu fiz for maior, esse número aqui vai ser positivo. Então, eu fiz a minha lição de casa, né? E fiz até um pouco mais. Significa que, se eu pegar 53494 e tirar de 47.238, vai ser exatamente o valor que você está na frente. Beleza? Então, ele está comparando aqui o planejado com o executado. E no lado esquerdo, a gente vai ter, aqui no lado esquerdo, na parte de baixo, a gente vai ter a tendência. O que significa isso? Se você se mantiver nessa velocidade aqui, real, que tem até esse momento, ele vai olhar para quantos dias você trabalhou e ele vai olhar para quantos dias que faltam, no caso aqui, né? Faltam 9 dias, né, para acabar o período, e aí ele vai saber que você tem um potencial, né, tem uma potência aí de chegar até 118.451 nesse mês. Ele pega as informações com base no comportamento do seu negócio novamente, né, em relação ao custo de operação, 54.695, e o custo também em relação ao pagamento de fornecedores. Significa o quê, Marcos? Que quando o sistema se comporta próximo do normal, né, quando ele se comporta próximo da média estatística, né, então você tem ali, vai girar em torno, os nossos serviços eles giram geralmente em torno daquilo que a gente já está preparado para atender, né, aí você vai ter uma boa base do que vai acontecer no final do mês. Se eu tenho potencial para chegar aqui e normalmente eu gasto isso daqui com a operação e isso daqui com o fornecedor, ele vai te mostrar um resultado projetado, né? Uma tendência de ter aí 27% de lucratividade, 27,6% de lucratividade. E esse campo do lado direito, aqui o último campinho aqui, né, o último quadradinho, ele vai mostrar o realizado, como se ele fosse lá no teu pátio, batesse uma foto dos carros que estão lá, e quando você olhasse para essa foto, você ia ver só números. É uma fotografia do momento do teu financeiro, do teu desempenho. Ele mostra novamente aqui aquele caixa de 53494, e aí ele vai comparar agora com a realidade. Ele vai lá no teu caixa, lá no teu financeiro, e olha quanto que você gastou com operação. O que é a operação? Água, luz, contador, telefone, aluguel, prolabore, salário da equipe, todos os custos fixos, né, os custos para você operar, aqueles custos que já estão contratados, ele olha para esses custos e vê que você já pagou 30.666, esse 30.666 já comprometeu 57% do que você faturou e você já comprometeu 32,89% com o fornecedor. Hoje você está com uma lucratividade atual, né, de 5.234, que corresponde a 10% do que você faturou até o momento. Ok? Beleza. O que a gente tem mais em relação a essa tela? Tem mais duas coisas, né? A primeira delas é que aqui ele está olhando para o final da linha, ou seja, para aquilo que está se realizando no caixa. Esse botão aqui, do lado esquerdo, ele vai te dar uma visão muito ampla, né? Para você unir as duas coisas e formar um entendimento espetacular do teu negócio. Porque você vai saber como que estão as ordens e serviços que estão nascendo lá após a etapa de diagnóstico. Você não tem ali o recebimento do cliente, depois você não tem a etapa de diagnóstico, aí você monta o orçamento e submete para o cliente. Quando o cliente aprova, você já tem um valor de pré-faturamento. Não realizou no caixa ainda, mas você sabe que aquilo ali em algum momento vai se realizar, em algum momento vai chegar lá no pagamento. Então você vai olhar para as ordens de serviço que estão aprovadas até o momento, ou seja, até esse dia aqui a gente já tem uma fotografia do que está nascendo lá na etapa de aprovação. Com isso eu sei qual é a saúde do que está vindo. Se a gente tem, às vezes a gente tem um caixa que está bom, quando a gente clica aqui e vê que o caixa está bom, mas lá atrás as ordens de serviço estão caindo, né? Estão nascendo com
custo de peça elevado, por exemplo, ou que você está aprovando menos orçamentos ou com valor abaixo do ticket médio, a gente vai ver aqui, ó, o meu ticket médio esperado está aqui e eu estou aprovando com ticket médio acima do esperado. Então isso faz com que a saúde das ordens de serviço que estão sendo aprovadas estejam boas. O ideal é que os dois quadradinhos aqui estejam no verde, ok? E a última coisa que a gente tem para ver é um comportamento das suas despesas em relação às suas receitas. A gente vai ter um gráfico aqui do lado direito, chamado ponto de equilíbrio, onde ele vai buscar todas as despesas desde o início do mês. Então a despesa vai se acumulando, né, desde o dia 1º até o dia 30, mas no início do mês elas já nascem com as despesas fixas, porque a gente já sabe quanto que a gente tem que gastar, mesmo que você não venda nada. Então ela já nasce, no caso aqui desse exemplo, ela já está nascendo com uma despesa fixa, né? Já desde o início do mês. E aí vai se acumulando junto com as despesas variáveis. Quanto mais peça você vende, mais despesa com custo de fornecedor você tem. Quanto mais você vende, mais impostos você paga. Se você trabalha com comissão aí para os teus funcionários, quanto mais você vende, mais você paga também. Então é por isso que a despesa ela vai aumentando ao longo do mês. O segredo está em analisar a receita, que ela começa do zero, porque você iniciou o período, né, iniciou o mês, é zero de faturamento, e aí você vai fechando as OS, né, e vai vendendo essas ordens de serviço, vão se realizando no caixa, até o ponto que você precisa, literalmente funciona assim, né, você precisa interpretar isso, né, antes do final do mês, antes do dia 30, né, no caso aqui a gente está analisando um exemplo do mês 9, você precisa cruzar essa linha vermelha. Porque imagina o seguinte, se você tem uma receita que começa do zero e ela não chega a tocar a linha das despesas, fatalmente você está fechando no vermelho. Então, no caso aqui, ela cruzou a linha vermelha antes de terminar o mês. A partir daquele ponto de cruzamento, que a gente chama de ponto de equilíbrio, você tem o período, você inicia o período de lucratividade do teu mês. Ok? Então é muito importante você ficar também de olho nesse gráfico aqui. No caso aqui o ponto de equilíbrio está em 84,385, você olha aqui em cima, você também vê ele calculado na parte superior aqui. Ok, pessoal? Então a explicação que a gente tinha para passar é essa daqui, agora vou passar de novo aqui para o consultor dar continuidade ao restante da explicação para você. Valeu!